Senhoras e senhores, todos aqueles que assistem ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, demos início à 30ª reunião ordinária de 2017. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Ricardo Barbosa, que faça chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Antônio Aparecido Barbosa da Silva. Presente. Vereador Carlos Augusto Forte. Presente. Vereador Doriedson Antônio da Silva Freitas. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereador Fernando Rachas Ribeiro. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Manuel Ricardo Ruiz. Presente. Vereador Ricardo Messias Barbosa, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. E vereador Wilson Rogério Rondina. Presente. Está feita a chamada, presidente. Obrigado, vereador. Com mais de um terço, senhores vereador, declaro aberto a presente reunião. Convido o vereador Alexandre dos Santos Boava que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se possam em pé, por favor. Planteou Davi a Suel e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. Amém. Obrigado, vereador. Uma parte, nobre vereador. Senhor presidente, no momento oportuno, posso fazer um momento de silêncio? Senhor Joaquim Medina, momento oportuno. No momento oportuno será atendido o pedido de Vossa Excelência. Vamos passar para a fase do expediente. Coloco em votação 27ª reunião ordinária de 2017. Algum vereador para discutir? Não havendo para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permanecem sentados e os contrários se levantam. Está aprovado com votos favoráveis de todo o vereador. 27ª reunião ordinária de 2017. Matéria do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário, Ricardo Barbosa, que faça a leitura do Poder Executivo. Projeto de lei número 66 de 2017, em que a Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a alíquota de custeio e amortização do déficit atuarial junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã e Prema e da outras providências. Está lido, senhor presidente. Não havendo matéria do Poder Legislativo, vamos passar para a fase do expediente. Solicito ao segundo secretário se há correspondências diversas recebidas. Correspondências recebidas. Primeiro, ofício da Caixa Econômica Federal informando sobre o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio no valor de R$ 73.125, na conta vinculada ao contrato de repasse, no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, que tem por objeto a implantação e modernização de infraestrutura de esporte e lazer no município. Segundo, ofício da Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro, encaminhando a prestação de contas do auxílio financeiro, referente ao mês de setembro de 2017. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar para a fase do requerimento. Convido o vereador Alexandre dos Santos que faça a leitura do seu requerimento número 42 de 2017 de sua autoria. Senhor presidente, vereadores, a todos e a todas presentes, aos que nos acompanham também pela internet, uma boa noite.
Requerimento número 42 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à douta mesa, na forma regimental, depois de ouvindo o colégio plenário, que seja enviada cópia a este vereador de todos os TACs, termo de ajuste de conduta, realizados entre o Executivo e o Ministério Público, de 2015 até a presente data. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, tendo em vista a não interferência dessa Casa de Leis no momento dos termos firmados entre as partes. Com cópia dos documentos a esta Casa de Leis, poderá ser, assim pertinente, acompanhar o cumprimento dos referidos termos. Plenário 27 de março, 26 de setembro de 2017, Alexandre dos Santos Boava, vereador, está lido, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento número 42, da autoria do vereador Alexandre dos Santos Boava. Algum vereador para discutir? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre dos Santos Boava. Senhor presidente, o termo aqui por si só, ele já nos diz que no ato do termo firmado entre as partes, esta casa não pode se interferir, né? Não é a prerrogativa desta casa. Mas pós o termo firmado, aí sim, aí cabe nós aí fiscalizarmos, se for pertinente a algum dos vereadores, aí sim podemos fiscalizar e ver, né, se o cumprimento está sendo de acordo com o termo firmado. E peço aí a oportunidade para pedir, né, o apoio aos senhores vereadores, e assim que a resposta chegar, estará disponível em meu gabinete e nesta Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador para discutir o requerimento do vereador Alexandre dos Santos Boava? Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores o requerimento número 42 de 2017, da autoria do vereador Alexandre dos Santos. Vamos passar para a fase de indicações. Convido o vereador e o segundo secretário, doutor Nando, que faça a leitura das indicações. Relação de indicações da 30ª reunião ordinária de 2017. Vereador Dr. Ricardo Vieira, indicações 745 a 747. Vereador Tonhé, indicações 748 a 750. Vereador Wilson Sorriso, indicação 751. Vereador Nil Dantas, indicações 752 a 754. Vereador Marcinho da Serra, indicações 755 a 757. Vereador Gusto Forte, indicações 758 a 760. Vereador Marco Antônio, indicação 761. Vereador Chinão Ruiz, indicações 762 e 763. Vereador Dori, indicações 764 e 765. E vereador Dr. Nando, indicação 766. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar para a fase das moções. Convido o vereador Alexandre dos Santos que faça a leitura da moção de apelo número 59 de 2017, da sua autoria. Moção de apelo número 59 de 2017. Senhor presidente, considerando a Lei Municipal número 3.156, de 16 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a poluição sonora em nosso município, considerando que, mesmo com todo o empenho e disposição pelo Executivo em coibir os excessos, algumas pessoas insistem em atrapalhar o sossego público com emissão de som acima do aceitável. Considerando que a referida lei estabelece a atualização dos valores das multas pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresento à douta mesa, na forma regimental, depois de ouvindo o colégio plenário, a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Shigeyuki Ayacida para que tome as devidas e necessárias providências no sentido de atualizar tais valores, de modo a transmitir à população a eficácia que tal lei estabelece com uma divulgação ampla no município, e que também se faça a partir desta moção, junto aos departamentos competentes, como Vigilância Sanitária, Fiscalização da Prefeitura e a Polícia Militar, operações diurna e noturna em todo o território municipal. Plenário 27 de março, 26 de setembro, Alexandre dos Santos Boava, vereador, está lido, senhor presidente. Coloco em discussão moção de apelo número 59, da autoria do vereador Alexandre dos Santos. Algum vereador para discutir a moção? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alexandre dos Santos Boava. Senhor presidente, eu venho por essa moção. Nós temos a lei aí que é de 2011 e eu aqui já presenciei alguns vereadores também, e eu também sofro com essa situação, as quais os donos de chácara, aos finais de semana, alugam as suas chácaras, né? O pessoal vem de São Paulo, enfim, de outros lugares, e mesmo aquelas pessoas que às vezes faltou a educação, e falta, né? É o incômodo, né? Pelo barulho, aqueles paredões, tudo vira uma festa lá, uma coisa de louco, e eu tenho sofrido muito com isso. E não, acho que não é só pertinente lá, eu acho que no município todo, né? Então eu venho através dessa moção pedindo aí o prefeito que se faça uma divulgação ampla da lei e que atualize as datas. Eu não sei se eu mandei atualização. Eu mandei. Será que tá, Dani? É só para que os senhores vereadores tenham a ideia. Eu mandei uma. São 3 penalidades, senhor presidente. E assim, ela começa, se eu não me lembro, a penalidade leve, a média e a gravíssima. Aí tem os valores ali, ó. A leve, ela eu não me lembro, lá acima de não sei quantos decibéis, lá, tal, é R$1.000. A grave, R$3.000. E a gravíssima, R$5.000. Aí de 2011 para cá, tem um acumulado de 43%, que é uma outra tabela que eu até dei uma atualizada ali, que a leve, e é isso que eu peço na moção, que o prefeito faça a atualização e dê a transparência e a divulgação ampla no município todo, que a leve aí viria de 1.000 para 1.430, a grave de 3 para 4.300 e a gravíssima de 5 para 7.750. E a lei tem todos os critérios que estabelece a apreensão dos veículos que estiverem com o som ligado. Aí é pertinente que a polícia vá e faça mesmo a apreensão. Não adianta nós aqui tentarmos, apesar que estipular o valor da multa cabe ao executivo, não cabe a essa casa de leis, cabe nós aprovarmos ou não. Aí só estou fazendo o reajuste de um acumulado de 43%, se eu não me engano, 43,3% de 2011 para cá, que se faça a divulgação e que se faça cumprir a lei de fato, que está terrível, perdeu, não tem sossego mais, né? Mesmo na região rural, as pessoas vêm de fora e é terra de ninguém, e ninguém dorme, e é impressionante o que está acontecendo. Pois não, vereador. Parabéns pela sua moção. Tenho certeza que todos nós aqui sofremos essas reivindicações também aqui dos moradores. Porque a gente está discutindo agora, tenho certeza que com a nossa discussão para aprovar uma nova legislação para que puna os donos de chácaras que alugar a sua chácara para festas sem que seja informado a prefeitura, o fórum, o Ministério Público, enfim, que seja informado as autoridades que aquela festa vai ocorrer para que possa ser fiscalizada. Tenho certeza que também vai enquadrar e amenizar um pouquinho esse impacto que a cidade vem sofrendo. Pessoas de fora vêm, volta a falar, trazem os seus pertences, largam aqui pra gente, vai embora
e deixa a gente só com prejuízo. Não pagam nada aqui, e, enfim, só o trabalho da gente receber as denúncias aí. Obrigado, parabéns. Obrigado. Só voltando assim para concluir, e aí algumas pessoas me perguntaram e tal, poxa, mas e aquelas situações onde não há regularização, que são 99% da minha região é sem regularização. E como a prefeitura agiria? Aí age, na verdade, tem que se punir o dono, o proprietário do imóvel. E de que forma? Fazendo a inscrição do proprietário, através do CPF e os documentos pessoais, na dívida ativa da prefeitura. E aí, somente isso, mexendo no bolso, é que vai funcionar e estabelecer aí os critérios da lei. Eu gostaria de pedir o momento oportuno aí para que, se possível, vocês votem a moção de forma favorável. Obrigado, senhor. Mais algum vereador para discutir moção de apelo número 59, da autoria do vereador Alexandre dos Santos? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador e segundo secretário, doutor Nando. Presidente, eu só queria prestar minha solidariedade e parabenizar o vereador Boava. Se possível, eu queria assinar com o senhor. O senhor fala especificamente, na sua região você deve sofrer muito com isso. A gente sofre na Serra da Cantareira também com esse problema, senhor presidente. Então eu vim aqui pedir para assinar a moção junto com o vereador Boava, porque a gente tem a lei. O que falta é fiscalizar e fazer o cara botar a mão no bolso, né? Acho que aí ele aprende. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais algum vereador para discutir a moção de apelo número 59 de 2017, da autoria do vereador Alexandre dos Santos? Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os vereadores. Moção de apelo número 59, da autoria do vereador Alexandre dos Santos. Com voto favorável de todos os senhores vereadores. Convido o vereador Alexandre dos Santos que faça a leitura de sua moção número 60 de 2017, de sua autoria. Moção de apelo número 60 de 2017. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura de Mariporã tem a responsabilidade e obrigação de garantir condições seguras e confortáveis de mobilidade à sua população, considerando que o índice de mortalidade no trânsito, segundo informações do portal InfoSiga do Governo do Estado de São Paulo, apresenta neste ano um crescimento acima do histórico para o período de janeiro a julho dos anos anteriores, registrando 10 vítimas fatais na cidade. Considerando que nossa população cresceu em torno de 11% nos últimos 7 anos, ao passo que nossa frota de veículos cresceu 38% no mesmo período, dados do IBGE. Considerando que a Lei Federal número 12.587 de 2012, que estabelece as diretrizes para as políticas de mobilidade urbana, determina que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deverá ter, até abril do ano que vem, que é de 2018, um plano de mobilidade urbana específico da cidade, em consonância com o plano diretor municipal, que ainda não foi apresentado a esta Casa de Leis. Apresento a douta mesa na forma regimental, depois de ouvindo o coleno plenário, a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Shigeyuki Asida, que tome as devidas e necessárias providências no sentido de minimizar os problemas existentes. Plenário 27 de março, 26 de setembro de 2017, Alexandre dos Santos, Boava, vereador, está lido, senhor presidente. Coloco em discussão moção de apelo número 60, da autoria do vereador Alexandre dos Santos Boava.
Algum vereador para discutir? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre Santos Boava. Presidente, vereadores, um pedido que eu venho fazendo aqui para o prefeito, que assim, nós temos um plano de mobilidade urbana, o qual eu não me lembro em 2015 se ele chegou ao seu término, e o que nos preocupa, e mesmo que se tenha o plano e que seja e que fosse concluído, o plano de mobilidade urbana ele anda em consonância com o plano diretor, o qual o prefeito ele precisa nos mandar com mais agilidade possível, que a lei aqui estabelece já é o ano que vem, viu, Dori? Então a gente não tem muito tempo de estudar o plano diretor para depois arredondar o plano de mobilidade urbana com dados, viu, vereador Ricardo, pelo crescimento, olha aí, crescimento de 38% de um tempo para cada frota. E levando em consideração que a nossa ligação aqui entre Fernão Dias e outros municípios que por aqui passam todos os dias, e só para que a gente tenha uma ideia, até a presente data, somente este ano, e aí tem uma lei específica, vereador Sorriso, que somente 30% de toda a arrecadação no critério de multa de trânsito que vai para mobilidade urbana, o prefeito pode usar com outros critérios. O que eu quero dizer é que a maior parte do dinheiro com multa tem que ser aplicado aqui, no plano de mobilidade urbana, e que tem que andar com o plano diretor de forma... Então, é uma coisa que interessa para a cidade, que a gente precisa ter uma opinião de um profissional sobre o tema, viu, doutor Ricardo? E é um tema que nos preocupa pelo crescimento que está acontecendo na cidade, o trânsito está bastante complicado, e é nesse sentido que eu gostaria também de pedir o voto de todos os senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir? Moção de apelo número 60, da autoria do vereador Alexandre dos Santos Boava. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado. Moção de apelo número 60, da autoria do vereador Alexandre dos Santos Boava, com votos favoráveis de todos os senhores vereadores. Convido o vereador Juvenil de Oliveira Dantas que faça a leitura da sua moção de apelo número 61 de sua autoria. Moção de apelo número 61 de 2017. Senhor presidente, considerando que é péssimo sinal das operadoras de telefonia móvel no município, o que prejudica de sobremaneira a população do município, considerando que nos últimos tempos o número de reclamações aumentou, considerando que os clientes das operadoras de telefonia TIM, Claro, Oi e Vivo estão sendo afetados e prejudicados em vários serviços oferecidos pelas empresas, tais como o serviço de voz, na maioria das vezes, não consegue originar e receber ligações ou até mesmo dar continuidade em uma ligação com boa qualidade. Serviço de dados de SMS, que frequentemente não são enviados e nem recebidos. Serviço no qual a operadora não proporciona a velocidade prometida e o sinal é muito estável. Apresenta ao doutor Mesa, na forma regimental, depois de ouvido colendo plenário, a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que notifique as operadoras de telefonia móvel para que melhorem a qualidade dos serviços, especialmente do sinal que vem apresentando problemas há bastante tempo, pois são inúmeras as reclamações do péssimo serviço, principalmente nos bairros Parque Lagoa do Barreiro, Mantiqueira, Mato Dentro, Rio Acima, Pedra Vermelha, São Luís e Boa Vista,
Plenário, 27 de março, 26 de setembro de 2017. Juvenildo de Oliveira Dantas, vereador. Coloco em discussão a moção de apelo do vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Algum vereador para discutir? Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador, autor da moção, Juvenil de Oliveira Dantas, carinhosamente conhecido como Nil. Presidente, essa moção, nós já sofremos há tanto tempo em relação ao péssimo serviço dessas operadoras. Então, a intenção é que a gente consiga, mais uma vez, na verdade é uma reiteração. Já notificamos no passado, mas agora devemos, de uma forma mais efetiva, notificar essas operadoras. Então, hoje você tem aqui a Artéries, que é uma concessionária que nós sabemos que presta um péssimo serviço, né? Além de tirar o direito de ir e vir de toda a população, principalmente da Encosta da Cantareira, que sofre com essa taxa do pedágio. Você tem a Electro, que nós também pagamos as taxas, a municipalidade ela tem a obrigação de pagar a taxa, mas a cidade vive às escuras. Temos a Sabesp também, que presta um péssimo serviço. E aí agora nós temos aqui as operadoras que nós não podemos deixar de notificar para que eles possam responder ao executivo e automaticamente ao legislativo e toda a população em relação a esse serviço. Nós temos os comércios de grande porte que sofrem com isso. Temos esses comércios em bairro mais afastado. Você pega Mato Dentro, região do Capim Branco, lá, Boava, Saboó, Pedra Vermelha, Cacéia, região da Serra da Cantareira, onde os nobres vereadores aqui, o Marcinho, o Nando e o Dori, sabem muito bem do que a gente está falando. Então, aqueles comércios de pequeno porte, eles têm uma dificuldade enorme em relação ao dia a dia. Quando eles não conseguem instalar os equipamentos adequados, muitas vezes eles têm a opção de não instalar alguns equipamentos que eles podem fazer os pagamentos, pode tramitar todos os pagamentos. Então eles reclamam muito quando nós andamos em todas as regiões. Então acho que seria uma oportunidade para a gente notificar essas operadoras e com certeza melhorar, né, em relação às extensões das antenas, que o sinal com certeza gradativamente vai melhorar. Eu peço, presidente, aqui o apoio de todos os vereadores nessa moção para que a gente possa beneficiar a população. Mais algum vereador para discutir moção de apelo número 61 do vereador Nil Dantas? Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que foram favorável permanecem sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todo o vereador a moção de apelo número 61 da autoria do vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Convido o vereador e segundo secretário dessa mesa, doutor Nando, que faça a leitura da sua moção de apelo número 62 de sua autoria. Moção de apelo número 62 de 2017. Senhor presidente, considerando que mais de 80% do nosso município encontra-se em área de mananciais e que devemos buscar soluções inovadoras nesse tempo de crise, considerando a grande capacidade de drenagem que este processo de pavimentação permite, evitando a impermeabilização do solo, considerando as facilidades de manutenção e maior resistência ao tráfego de veículos, aliado à preocupação ecológica, considerando ainda que no município temos aproximadamente 1.000 quilômetros de vias originalmente de terra. Apresenta a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário, a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao departamento competente estudos na elaboração de projeto de lei para a implantação de pavimentação ecológica no município, em parceria com os munícipes interessados, permitindo dessa forma que os moradores tenham um melhor acesso às suas residências, proporcionando-lhes maior conforto e segurança,
bem como aumentando a permeabilidade da via, permitindo que as águas pluviais penetrem no solo, realimentando nossos lençóis freáticos. Plenário 27 de março, 26 de setembro de 2017, Fernando Rachas Ribeiro, vereador, segundo secretário. Coloco em discussão moção de apelo número 62, da autoria do vereador e segundo secretário dessa mesa, doutor Nando. Algum vereador para discutir? Glória, presidente. Com a palavra, o autor da moção, Fernando Racha. Olha, presidente e nobres vereadores, o que eu estou pedindo ao prefeito aqui é uma coisa muito simples. Isso já vem acontecendo há algum tempo na cidade. Como eu deixei bem claro aqui, são munícipes interessados. E olha que não são poucos, tá? Não são poucos interessados. Muitos deles procuram alguns vereadores para fazer parceria, procuram o próprio prefeito para fazer parcerias. Eu vejo o Valdeci também fazendo bastante parceria com moradores, só que não entra aqui, concretagem é um pouco à parte. Aqui é um projeto de pavimentação ecológica, permitindo que os nossos tão importantes lençóis aqui da cidade, que abastecem inclusive essa nossa represa, parte do abastecimento da represa dos nossos lençóis, e posteriormente vai lá abastecer São Paulo, para que eles se realimentem e não falte essa água no nosso subsolo e vá embora com enxurrada, levando pedra, levando pó, levando tudo para nossos rios e represas, assoreando eles. Então, como eu estava dizendo, presidente, isso já vem acontecendo, pedindo apenas para o prefeito formalizar e poder fazer um formato para que a gente consiga trabalhar em cima disso. Eu tenho conversado com bastante moradores, eles têm se interessado bastante na pavimentação ecológica no bloquete. Então nós temos o bloquete, nós temos o asfalto, que ele tem um tipo de asfalto que é permeável, que também vai permitir o mesmo efeito, que a água penetre no solo. Fora isso, presidente, a cidade vai ficando mais bonita, vai valorizando as residências, os moradores vão chegando melhor na sua casa. Eu acho que a grande maioria das reclamações que a gente tem aqui na Câmara é a manutenção das vias públicas, para a gente poder chegar com tranquilidade em casa. Às vezes, em período chuvoso, as pessoas não conseguem chegar em casa. E eu acho que isso aqui vai ajudar e muito. Senhor presidente, nobres vereadores, eu chamo a atenção dos senhores para que deem o voto favorável, para que a gente tenha um formato na mão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Mais algum vereador para discutir a moção de apelo número 62, da autoria do vereador doutor Nando? Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, moção de apelo número 62 de 2017, da autoria do vereador e segundo secretário dessa mesa, doutor Nando. Convido o vereador Carlos Augusto Forte que faça a leitura da sua moção de apelo número 63 de 2017, de sua autoria. Moção de apelo número 63, 2017. Senhor presidente, considerando que o acesso da rua Eno Iocomiso para a rodovia Fernão Dias em Terra Preta foi recentemente fechado por guarda-reio, considerando que os moradores e usuários que utilizavam essa saída com seus veículos agora têm que dar uma volta extensa para poder acessar a rodovia Fernão Dias no sentido de Minas Gerais para São Paulo, considerando que este fechamento está ocasionando grandes transtornos a todos que utilizam o referido acesso, apresenta a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colhendo plenário,
A presente moção de apelo à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que estude a possibilidade de, juntamente com a concessionária Autopista Fernão Dias Arteres, reabrir o acesso da rua Eno Iocomiso para a rodovia Fernão Dias em Terra Preta. Solicito ainda a Agência Nacional de Transportes Terrestres que realize, se necessário, os projetos para que seja reaberto o mais breve possível o referido acesso, a fim de que este vereador possa dar as devidas explicações a todos que questionaram o assunto. Plenário 27 de março, 26 de setembro de 2017, Carlos Augusto Forte, vereador. Coloco em discussão moção de apelo número 63, de 2017, da autoria do vereador Carlos Augusto Forte. Algum vereador para discutir? Pela ordem. Com a palavra, vereador, autor do projeto, da moção, Carlos Augusto Forte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, todos sabem que, passado próximo agora, recente, teve aqui o vereador Ricardo, conduziu, vereador a pedido do vereador Valdeci, o pessoal da Artéria esteve aqui. Teve quase todos os vereadores estiveram aqui numa audiência com os responsáveis da Artéres. E uma das coisas que eu questionei, vereador Márcio, foi a respeito disso. E o que ele explicou para a gente? Que eu deveria solicitar a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que visse a possibilidade de reabrir, porque tudo depende de contrato, tudo depende da licitação que ele fez, do edital que ele ganhou. Então, senhores vereadores, eu peço para que esse documento chegue o mais breve possível, senhor presidente, em mãos dos responsáveis da ANTT. Isso também serve para mostrar, senhores vereadores, a dificuldade que é essa Casa de Leis. Não nós, mas a dificuldade que nós encontramos, às vezes, para conseguir alguma coisa. Às vezes as pessoas acham, com direito, que as coisas é fácil de se resolver. Fiz um requerimento a qual todos os vereadores, sem exceção, vereador Ricardo, aprovaram. Só que, o que o rapaz da autopista falou para a gente? Pede para a ANTT. Se a ANTT autorizar, eu venho e faço o serviço para abrir aquele trecho onde foi colocado os guarda-reio no final da Eno Iocomiso. Então, senhores vereadores, é só isso. Senhor presidente, peço também o apoio dos demais vereadores. Obrigado. Mais algum vereador para discutir moção de apelo número 63, da autoria do vereador Carlos Augusto Forte? Não havendo vereador para discutir, eu vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permanecem sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado, com voto favorável de todos os vereadores, moção de apelo número 63 de 2017, da autoria do vereador Carlos Augusto Forte. Vamos passar para a fase do expediente. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Nando, se há vereador inscrito, para fazer uso da palavra. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Atendendo o pedido do vereador Wilson Sorriso, vamos fazer um minuto de silêncio. E peço que todos se possam em pé, por favor. Obrigado. Vamos passar para a ordem do dia. Será discutido e votado os seguintes projetos. Projeto de lei número 64 de 2017.
E o projeto de lei número 5, 2017. Decreto legislativo. Solicito ao primeiro secretário, Ricardo Barbosa, que faça a leitura da emenda do projeto número 64, 2017. Projeto de lei número 64 de 2017, em que a Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre o desconto na alíquota do imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos a ele relativos, ITBI, nos casos que especifica e dá outras providências. Está lido, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto. Coloco em discussão o projeto de lei número 64. Algum vereador para discutir? Com a palavra, vereador Carlos Augusto Forte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, aqueles que nos assistem, boa noite. Senhor presidente, eu queria parabenizar o executivo, prefeito municipal, e também não posso deixar de mencionar a secretária de habitação, a Camila, a qual vem desenvolvendo um excelente trabalho no município de Mariporã. Senhores vereadores, todo mundo sabe que minha profissão é corretor de imóveis, sou proprietário de uma imobiliária. E eu queria dizer a todos aqui presentes que o ITBI de Mariporã é o menor ITBI da região. Aqui nós pagamos 1,5%. Tibaia 2, Jarinu 2,5%, Nazaré 4%, Guarulhos 3%, São Paulo 3%, Bom Jesus dos Perdões 2,5%. E nós pagamos, o que paga quando se faz uma escritura, quando se paga alguma coisa, o ITBI, o imposto, aqui em Mariporã é 1,5%. Ou seja, é o menor imposto de toda a região. E o que mais me chama a atenção na lei, senhor presidente, é que o prefeito colocou aqui que quem ganha até 4 salários mínimos vigentes na época, quem ganhar até 4 salários mínimos, vai ter isenção de 100% do ITBI. No programa da Minha Casa Minha Vida, no programa da regularização fundiária. Então, olha a profundidade que é, senhor presidente. 100%. Além de nós termos, vereador Chinão, o menor ITBI de toda a região. Aquela família que ganhar até 4 salários mínimos vai ter 100%, não vai precisar pagar essa taxa. E as famílias que ganharem, senhores vereadores, acima de 4 salários mínimos, vai pagar 50%. Então eu queria parabenizar o prefeito municipal de Mariporã e também não posso deixar de agradecer a secretária Camila, a qual vem fazendo um excelente trabalho no programa de regularização fundiária e sustentável que é de Mariporã. Então, senhor presidente, só isso, queria só explicar a todos presentes, parabenizando o prefeito, parabenizando a secretária por esse projeto de lei a qual vai conceder incentivo. Volto a dizer, 50% quem ganha, a família que ganha acima de 4 salário mínimo e 100% da taxa a famílias que ganharem até 4 salários mínimos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir? Projeto número 64. Não havendo vereador para discutir, vou colocar em votação. A votação é simbólica aos vereadores. Por favorável, permaneça sentado, aos contrários, levanta. Está aprovado o projeto de lei número 64 de 2017, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário da mesa, doutor Ricardo Barbosa, que faça a leitura do projeto Decreto Legislativo número 5 de 2017. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2017, de autoria do vereador Manuel Ricardo Ruiz, que dispõe sobre a concessão do diploma e da medalha de mérito Câmara Municipal de Mariporã ao Instituto de Preservação Animal Patas Amigas, nas pessoas da senhora Kelly Cristina Gavião e do senhor Keller Cannibal Bravo. Está lido, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto Decreto Legislativo 5 de 2017. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador e vice-presidente desta casa, Manuel Ricardo Ruiz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, senhores internautas, boa noite. Senhor presidente, subo essa tribuna para justificar
E só para pedir o apoio de todos os senhores vereadores, visto que esse projeto já foi lido em outra sessão oportuna, e ele visa valorizar aqui em Mariporã a defesa animal, né, através de uma ONG, mas estendo a todas as outras, parabenizando pelo trabalho que sempre vem fazendo aí voluntariamente, buscando a defesa animal. Conto com o voto de todos os senhores vereadores. Obrigado, senhor. Boa noite. Mais algum vereador para discutir o projeto decreto legislativo número 5 de 2017? Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado o projeto legislativo de 2005-2017 com voto favorável de todos os senhores vereadores. Não havendo mais projeto para ser discutido nem votado, vamos passar para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Nando, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Dori Edson Freitas. Com a palavra, vereador Dori Edson Freitas. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aos cidadãos que nos acompanham pela internet. Vereador Boava, 5 minutos para falar, eu acabei me perdendo, não falei nos 10, então eu tenho pouco tempo. Parabéns pela sua moção, que você fala sobre mobilidade urbana. Algumas sessões atrás, o vereador Valdeci também falou sobre mobilidade urbana, mais precisamente para pessoas com deficiências físicas. Em outra sessão, vi o vereador Ricardo Barbosa falando sobre a importância de ciclovias para a cidade. Como a senhoria fala, mobilidade urbana. Como constituir, planejar política pública de médio para longo prazo? Esse é o grande caminho. Eu não acredito em política pública de curto prazo. Tapar o sol com a peneira ajuda naquele momento, mas não ajuda de uma forma mais eficiente e planejada a cidade. É uma pauta. Eu tenho um estudo, eu estava até tentando pegar alguns números, sobre cidades que aderiram ao Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Eu não sei se Mariporã aderiu, então, quem sabe já seja uma discussão para a gente fazer com o coronel. Lembrando que o coronel Inácio ele é responsável por segurança pública e também pela pasta de mobilidade urbana, né? Em segurança pública, a gente esteve em audiência, está indo bem, se Deus quiser a gente começa com a guarda municipal ano que vem, né? Mesmo com o número, o efetivo acho que 19 pessoas, se todo mundo se formar em dezembro, mas essa parte vai. A parte de mobilidade tem uma dificuldade, até para não ter um braço técnico. Então, com o executivo ainda sem um braço técnico, fica um pouco difícil. Mas vale a discussão e vale seguir em frente. Por que eu estou falando nisso? Hoje eu estive na MTU, lá em São Bernardo do Campo, falando de uma pauta, eu sou da região da Serra da Cantareira, e eu estive com o responsável de gerenciamento de logística da MTU, falando sobre transporte público. E, né, você mora lá na região do Capim Branco, lá tem uma dificuldade, a gente está conversando sobre isso. Mariporã também, tem pessoas que vão até o Tietê, sendo que a gente poderia ter Guarulhos ou até algum outro metrô da Zona Leste, então eu estava pensando nisso também. Mas eu fui falar exclusivamente da minha região. Por morar na Serra da Cantareira, eu moro a 30 minutos do Tucuruvi. Para mim trabalhar, estudar ou fazer coisas, eu deveria ir para São Paulo por lá. E o sistema me obriga a voltar para Mariporã, andar 2 horas, pagar caro em passagem. E muitas pessoas como eu ficam desempregadas. Muitos jovens deixam de estudar. Pessoas deixam de ir ao médico por não ter um transporte eficiente. E essa é a discussão. Lá na Serra não pode ter ônibus, onde eu sugiro para a pessoa lá responsável da MTU, por questão de ser muito íngreme, perigosa, aquela coisa toda. E eu já estava saindo um pouco desanimado de lá da reunião, porque é minha 14ª reunião sobre esse assunto. É a primeira vez que eu estou falando mais efetivamente sobre o assunto do transporte da Serra da Cantareira, que é uma pauta minha de campanha. Quando eu estive em campanha, eu senti na pele o que não é ter transporte. Então, estando vereador, acho que eu, mais do que ninguém, quero que tenha o transporte na Serra da Cantareira. E aí, de novo, nos remete a uma segunda, né? Falando em mobilidade urbana. Em 2020, vence o nosso contrato de transporte público. E independente de quem ganhe, com o plano municipal de mobilidade, dá um norte para a discussão do contrato, como deve ser.
A região do Boava, por exemplo, não pode vir para Mariporã para depois ir para São Paulo. Vocês têm uma ligação muito forte com Guarulhos, né? Como quem mora na Serra da Cantareira deve ir para o Tucuruvi, para aqueles lados, né? Eu lembro que, como a política pública é, sem mobilidade urbana, às vezes um jovem deixa de estudar. Sem estudar, sem se capacitar, ele tem mais dificuldade em relação a trabalhos futuros. Aí depois tem a ver um pouco com segurança pública. Porque quanto menos chance nós tiver na vida, a chance de a gente ir para um caminho errado é grande. Mobilidade urbana serve para tudo, é uma questão social, uma questão extremamente importante. Eu vejo o meu exemplo. Antes de ser vereador, eu trabalhava na República. Graças a Deus eu tinha um carrinho lá, minha irmã me levava, eu ia. Mas imagina o custo do carrinho. E hoje em dia, é estranho falar, as pessoas da Serra da Cantareira vivem de carona. 1 minuto para concluir, vereador. A minha cunhada fez uma faculdade de enfermagem 5 anos pegando carona. Isso, quem sabe, não seja tanta dignidade para um ser humano, né? Ficar pegando carona para poder viver sua vida plena. Então era esse ponto, Boava. Parabéns, acho que o Valdeci também. A gente estava falando em paralelo, né, Valdeci, sobre a importância de a gente se reunir com o Coronel Inácio Sim, ver exatamente, tecnicamente, o que ele pode fazer, se é que pode, e a gente deve reconhecer as dificuldades, se for o caso, e ver, enquanto vereadores, o que nós podemos fazer. Presidente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Nando, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Wilson Rogério Rondina. Com a palavra, vereador Wilson Rogério Rondina. Boa noite. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, público que acompanha a gente pela rede social, boa noite para vocês. Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje, quero até parabenizar mais uma vez a presença do Dr. Miguel Najib e também o meu amigo Dr. Mauro, pela presença, a presença de cada um de vocês. Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje, que vem até o caso hoje, ontem, estive no hospital de Mariporã. Hoje teve o falecimento de um grande amigo, o senhor Joaquim Medina, um homem que empregou mais de 5.000 pessoas na cidade, emprega, ainda continua com 100 pessoas, e ali fui até o hospital, isso me choca. Até quando a gente fica nesse ponto? Fui muito bem atendido, não me apresentei como vereador, cheguei, os doutores trabalhando, parabéns, as enfermeiras, mas o que mais dói, sendo que a gente tem um hospital, o Anjo Gabriel, poderíamos sim estar levando nosso desterro, todo aqui nosso equipamento para o Anjo Gabriel. O homem que contribuiu, tratou de pessoas, cuidou, deu emprego. Você chega lá, você olha o nome do senhor que pagou seu tributo na cidade. Uma fita crepe com o nome do senhor. Gente, isso para mim é falta de respeito. Isso dói. Vamos enterrar o senhor Joaquim. Fica aqui minhas condolências à família. Segundo, esse vereador também sobe essa tribuna. Tivemos audiência pública. E acho que a audiência pública a gente para discutir sobre os gastos da cidade. Aí eu tenho um ponto que chegou até mim, um ponto também que é muito que eu quero, se não sei, tá aí, é um ponto muito crítico que eu tenho aqui sobre esporte, cultura e lazer. Já me assustou de novo. Já assustaram o povo com 500 mil, agora foi 600 mil. Em 8 meses, já gerou ali, vamos praticamente ali, mais 1 milhão gasto. Cadê? Eu pedi o requerimento analítico, não chegou na minha mão. Então o que acontece? Eu quero que chegue na minha mão para me poder cobrar, levar, dar satisfação para a população. Então a gente vai pedir sim, se for preciso, se não conseguir mandar para mim o analítico aqui para ir na minha mão, eu vou ao Ministério Público. Eu tenho que me defender. Então o que acontece? A gente tem que vir assim, esse vereador vir aqui. Aí eu te peço. Só, vereador, eu gostaria de pedir a colaboração de cada um de vocês. O senhor já foi polícia. O senhor que está gritando aí, já foi o senhor aposentado hoje com polícia, o senhor sabe a situação que hoje se encontra. Então, por favor, eu peço que o senhor se controle, vamos respeitar o regime interno. O senhor é uma pessoa inteligente e eu conto com a inteligência do senhor. Muito obrigado. Pode prosseguir, novo vereador.
Então, senhor presidente, até já na audiência pública, a gente vai começar a aprender um pouco. Eu sou meio novato aqui, 8 meses, 9 meses de mandato. Então, o que acontece? A gente começa a aprender com os vereadores que estão na casa. Eu me senti naquela audiência pública, eu senti ofendido. Aqui colocando, quando explanou uma coisa, dizendo que o vereador, eu estava equivocado, estava mentindo, eu queria que levantasse meu pai e minha mãe, Geraldo Rondinho, Dona Arminda aí. Por favor, meu pai e minha mãe, por favor. Sou filho de caminhoneiro. Filho de caminhoneiro e filho de doméstica. Meu pai e minha mãe me ensinou uma coisa: nunca minta, nunca pegue nada de ninguém. Agora vim aqui numa audiência pública dizer que mostre o que esse vereador tá, não tem as coisas na mão. Ou não, vereador? Meu amigo vereador, excelentíssimo parceiro da gente Gusto, eu vejo o trabalho do Nando, trabalho do Marcinho da Serra, do Dori, lá na cidade, no bairro deles, desenvolvendo. Peço sua força, meu excelentíssimo vereador. Vamos unir, eu e você junto. Vamos esquecer o prefeito para lá. Vamos deixar o prefeito, vamos trabalhar para o povo, vereador. Peço vereador, hoje. só tem um minuto para concluir. Tá certo. Peço, um momentinho só, que eu tenho pouco tempo só, vereador. Mas a gente pede mais apoio. Eu acho que a cidade não está andando. Eu estou sentindo que não está andando. Sou representando o povo aqui por 9 meses. Está parada a cidade e dinheiro indo embora. Uma parte, vereador. Uma parte. Isso eu quero resposta. Uma parte, vereador. Vereador, agradeço pela parte. Deixa uma coisa bem clara. Eu também já estive aqui há muito tempo atrás e eu aprendi muito com alguns vereadores, inclusive. Um dos maiores vereadores que a Casa de Lei já teve foi o Abdul Karim Najib Moussa, presidente dessa casa, a qual eu tive o prazer de estar com ele. E meu gabinete é antes do de Vossa Excelência. Eu nunca, sou assessora, tenho um bom relacionamento com o meu assessor. E eu vejo assim, eu estou à disposição. O que Vossa Excelência achar que deve me comunicar, me deve participar, como teve aquela situação do loteamento depois da Rua do Escravo, a qual eu estava, logo depois Vossa Excelência teve, nós conversamos junto, no pátio nós conversamos. Então eu me coloco à disposição. Às vezes Vossa Excelência vê com olhos, eu vejo com outro, e assim por diante. Nós somos 13 cabeças diferentes. Mas eu me coloco à disposição de Vossa Excelência e de todos os vereadores, de não me impor, mas me convencer que esteja certo, me convencer da maneira, mas Vossa Excelência tem total liberdade, tem meu telefone para me ligar e me procurar a hora que Vossa Excelência quiser. Muito obrigado pela parte. Tranquilo, parabéns, obrigado, vereador. Mas então eu quero aqui pedir aqui rapidamente, meu tempo está acabando também aqui, eu quero um contrato aqui da coleta de lixo, para me esclarecer para a população. Segundo, depois eu quero também rapidamente aqui, eu quero ver lá no Mundo Mágico que foi feita a licitação, que demorou tanto a licitação, para 9 meses ali, para fazer aquilo. Gastou, gerou 9 meses, esperou 9 meses para fazer aquilo. Esse vereador, não aceita. Eu quero ver aqui também se demorou 9 meses. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Solicito ao segundo secretário da mesa, se há vereador inscrito, fazer uso da palavra. Vereador Carlos Augusto Forte. Com a palavra, vereador Carlos Augusto Forte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, antes de fazer algum comentário, eu queria tornar público que no sábado, dia 23 de setembro de 2017, o ano 10º, na edição 662 da imprensa oficial de Mariporã, Prefeitura Municipal de Mariporã, aviso de licitação, tomada de preços número 008-2017. Objeto, contratação de empresa especializada para execução de obras para a construção de uma pista de skate localizada na rua Francisco Miranda de Melo, Jardim Pereira, Terra Preta, Mariporã. Senhor presidente, eu queria parabenizar o secretário de Esporte e também o prefeito municipal de Mariporã, que foram e conseguiram a verba para a construção de uma pista de skate.
E dizer, senhores vereadores, como algumas pessoas, Terra Preta é grande, algumas pessoas podem até reclamar, o porquê no Jardim Pereira, por que tão longe, ou por que não mais numa área central. E eu só queria já deixar explicado para as pessoas, antes de saírem falando, que o Jardim Pereira, além de ter um espaço, é um loteamento que ainda tem escritura. Então, essa é uma dos argumentos da pista de skate está sendo feita pelo trabalho do prefeito, pelo trabalho do secretário de esporte. A pista de skate está sendo feita no Jardim Pereira. Agradeço. Da primeira pista de skate está sendo feita em Terra Preta. Não desmerecendo os demais locais da cidade, mas agradeço muito ao prefeito por estar empenhado em fazer e já está direcionado para a Terra Preta, bem próximo ali do posto de saúde. Então, senhor presidente, só para deixar registrado. Senhor presidente, eu não posso deixar de falar, mas o vereador que me antecedeu falou do projeto de lei. Vereador, nós temos na Casa de Leis o projeto de lei ao qual Vossa Excelência se referiu, e todos nós temos ele. O projeto de lei é o 3.701, de 22 de setembro de 2017. Então, todos nós, vereadores, quando eu queria deixar claro para vocês, que quando um projeto de lei é lido, no dia seguinte o presidente dessa casa, pela assessoria dela, se eu estiver enganado, podem me corrigir, no dia seguinte é disparado para todos os e-mails dos 13 vereadores o projeto de lei. Então, tudo que é lido num dia, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, o primeiro funcionário que chega já entra e dispara para todos os vereadores. Então, o projeto de lei, inclusive está na internet, repetindo, os senhores que quiserem, é o 3.701, de 22 de setembro de 2017. Senhor presidente, eu só queria dizer uma coisa aqui, que muito se fala na taxa de lixo, alguns vereadores favoráveis, outros contra. Eu só queria dizer que algumas pessoas a qual tiveram nessa municipalidade, alguns vereadores que não estiveram, que não foram reeleitos, alguns vereadores que hoje não estão no nosso meio, e talvez a população não saiba, mas eu queria dizer a todos aqui presentes que existe um decreto que ele foi feito no dia 18 de novembro de 2013. O decreto é o número 6.842. O aumento da taxa de lixo naquela ocasião, senhor presidente, foi de 80,12%. Talvez. Posso concluir, senhor presidente? Gostaria de pedir mais uma vez que você não se manifestasse, por favor, senão atrapalha o raciocínio do vereador. É a casa do povo, mas existe lei. Então vamos cumprir a lei. Vocês são povo, então cumprir a lei. Por favor, obrigado pela compreensão de vocês. Concluindo, senhor presidente. Vereador, obrigado. Continua o seu raciocínio. Senhor presidente, concluindo. Então teve um decreto, senhores, no dia 18 de 11 de 2013, o 6.842, que teve aumento de 80,12. Mas, no dia 11 de 12 de 2014, novamente um decreto foi feito, o 7.282, a qual teve mais um reajuste de 6,40. Mas, no dia 17 de 12 de 2015, mais um decreto. O tempo o senhor terminou, mas o senhor, como é líder, o senhor tem mais 5 minutos. Repetindo, senhor presidente, no dia 17 de dezembro de 2015, o decreto número 7.758 teve mais um reajuste de taxa de lixo de 41,81%. Então, eu só queria dizer o que mudou. Eu só estou dizendo que teve um decreto aqui que teve 80%, no ano seguinte 6,40%, no outro ano 40,41%. O que eu queria dizer, senhoras e senhores aqui presentes, ninguém gosta de pagar a taxa. Eu só queria dizer que a lei que serve para todos vocês, serve para todos os vereadores que estão incluídos na lei, ou salvo engano algum vereador aqui está fora da lei. Todos os funcionários da Câmara Municipal, todos os funcionários da Prefeitura também estão incluídos nessa lei. Eu só queria dizer que hoje, senhor presidente, para aquelas pessoas que talvez não saibam, a Prefeitura de Mariporã hoje arrecada 11 milhões ano
paga 11 milhões ano de lixo. A Prefeitura de Mariporã, sendo repetitivo, ela arrecada 5 milhões. Com esse projeto de lei, senhores vereadores, está se falando algo em torno de 2 milhões. Mesmo assim, a Prefeitura vai custear todo ano 4 milhões de taxa de lixo. Esse dinheiro que poderia ser gasto em outros investimentos, porque hoje eu estava olhando as indicações dos nobres vereadores, tem várias indicações, quase todas viradas à Secretaria de Obras. Solicitando patrulhamento, cascalhamento, muro de arrimo, solicitando luminária. Então, senhor presidente, só para deixar bem claro que as pessoas que hoje, algumas dessas pessoas, não todas, é o direito de reivindicar. Vereador. Pois não, vereador. Senhor vereador, até concordo com a taxa, parabéns, mas até hoje o que eu vi na cidade aqui, não foi a prefeitura que trabalhou, foi o povo que colocou as coisas na rua. Foi o povo que colocou concreto, o povo que fez o broquete, até agora eu não vi a prefeitura trabalhar. Só até agora eu só ouvi o povo. Então acho que não pode o povo pagar a taxa de lixo. Eu quero, nobre vereador, eu quero ver se também, devido a essa taxa alta agora aqui, se o caminhão, se vai ter algum, a gente vai conseguir realmente ter mais um benefício. Que é onde a gente mora, o caminhão só passa uma vez por semana. E quando passa, a taxa está chegando, o imposto está aí. E aí, como que fica a situação? Obrigado, senhor. De nada. Vereador, é sempre um prazer ter Vossa Excelência. Deixa uma coisa bem clara. Tanto eu como Vossa Excelência, entramos agora, o contrato já estava em vigor. O que Vossa Excelência fala da Sabatep, eu digo para Vossa Excelência, como visitor, que os caminhões estão sucateados lá. Há anos atrás nós pagava 3 milhões e meio por ano. Se fosse hoje, nós teríamos uma diferença aí de quase 7 milhões e meio para investir. Hoje nós não temos esse dinheiro, porque nós pagamos taxa de lixo. E quando a prefeitura concreta uma rua, agora tem vereadores aqui que eu tenho que parabenizar, quando concreta uma rua, os funcionários, os caminhões, o trator é da prefeitura. Tem a contrapartida. Então a gente não pode falar simplesmente que é assim. O que a gente tem uma outra a contrapartida nossa. Qualquer morador que quiser fazer a parceria, ela é muito bem feita. Tem um morador que faz bloquete, tem morador que faz concreto, tem morador que está fazendo solicitação para luminária. Então é o seguinte, existe uma parceria. Absolutamente, a prefeitura está também incluída no negócio. A parceria também, a gente... É uma vez só que o senhor pode, infelizmente eu gostaria que fosse 10 vezes, mas o regimento interno diz que é uma vez só. Tá? Obrigado. Pode prosseguir, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, só para concluir o raciocínio aqui, eu sei que quando se fala em qualquer tipo de taxa, impostos, qualquer coisa, IPVA, qualquer coisa que aumenta, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Então, Por favor, eu vou repetir mais uma vez, não pode se manifestar, ele está fazendo uso da palavra, por favor. Obrigado mais uma vez. Pode prosseguir, não, vereador? Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, só para concluir, senhores e senhoras, aqueles aqui presentes. Eu não estou querendo simplesmente falar do passado, mas se fosse somar o passado, nós estamos falando hoje mais de 130% de aumento de taxa de lixo. Está aí os números. 130% nos últimos 4 anos. 130% de taxa, aproximadamente de taxa de lixo. Muitas das pessoas que hoje falam, fizeram parte do passado. Só que no passado, por que não falava? Por que no passado não apontou? Por que no passado não fez? Mas hoje fala. Senhor presidente, para não me prolongar, muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu gostaria mais uma vez, pedir a compreensão de vocês. Existe um regimento interno, por favor. Eu posso continuar a sessão ou vocês preferem que eu pare? Então, por favor, silêncio. Silêncio, que o vereador está fazendo a palavra. Pode continuar, vereador. Silêncio, por favor. Pode prosseguir, senhor vereador. Ok, senhor presidente, só para então, na mesma linha de comissionado, eu queria dizer que é interessante porque eu li... para concluir, vereador. Tem 1 minuto só, presidente. Só para concluir, senhor presidente, eu acho interessante, volto a dizer, talvez as mesmas pessoas que hoje falam, as pessoas que ganhavam 13 mil reais e não apareciam na prefeitura. Obrigado, senhor presidente.
Por favor, não pode se manifestar. Não podem se manifestar, por favor. Olha a ordem e o respeito. Ordem e respeito nessa casa, por favor. Solicito ao segundo secretário, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Ricardo Vieira. Doutor Ricardo Vieira. Com a palavra, vereador e líder do PSDB, doutor Ricardo Vieira da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assistem pela internet e público presente aqui neste plenário. Eu ouvi com muita calma o pronunciamento aqui de todos os vereadores e me tomei a liberdade de que, primeiro, eu resolvi até me dirigir de uma forma diferente. Ou seja, vou tentar explicar com poucas palavras o que realmente, né, esse vereador pensa. Primeiro, pelo fato de que eu achei melhor até me pronunciar através de um texto a qual eu redigi. E esse texto gostaria que mostrasse as condições de impessoalidade, ou seja, de que nós precisamos estar na condição impessoal muitas vezes para se fazer a política. Como sou líder do PSDB, eu me sinto sim na obrigação de muitas vezes concordar com o nosso executivo, porque ele é do PSDB. No entanto, muitas vezes a gente tem que manter essa condição de independência. E independência relacionada àquilo que a Constituição nos confere. E ela nos confere justamente a independência de poderes. E a independência de poder legislativo, a independência de poder executivo e a independência do poder judiciário. Isso faz com que a gente tenha credibilidade. E eu quero mostrar a credibilidade, sim, respeitando a liberdade de expressão de cada um de vocês. Vocês são os verdadeiros representantes do povo. E nós temos que falar o nome do povo. Eu fiz aqui, então, para me não atropelar pelas palavras e também não ficar perdido no meio do direcionamento das palavras um texto. E esse texto eu redigi e vou ler para vocês. O mês de fevereiro, geralmente, é aquilo que nós estamos debatendo aqui. Nós estamos debatendo em relação a alguma coisa chamada de tributo. E o tributo são 3. Existe a taxa, existe contribuições e existe impostos. Nós sabemos que vivemos num momento extremamente delicado, tanto economicamente como politicamente. E aqui eu começo assim. O mês de fevereiro, geralmente, para nós, é um mês marcado pela entrega do carnê de IPTU. E agora, embutido nele, já há vários anos, a taxa conhecida como taxa de coleta de lixo. Outras vezes conhecida também como taxa de lixo, taxa de coleta de resíduos ou até mesmo taxa de limpeza urbana. Essa taxa, como foi referido por vereador Gusto, ela também foi votada em outra gestão. E eu estava nessa gestão. E eu resolvi, achava que talvez essa contribuição ou essa taxa, aqui foi mencionada com mais de 100, 120, 130%, ela poderia solucionar o problema. E nós vimos que ela não solucionou. 1 minuto para concluir, vereador. Obrigado.
Eu queria, vereador, presidente, que fosse me estendido pelo menos o direito de mais 5 minutos posteriores relacionadas à condição de que ao término do meu tempo eu pudesse então terminar essa leitura, que eu acho importante para esclarecimentos. O senhor, como líder do PSDB, só tem mais 5 minutos. Obrigado. No entanto, vou ser mais rápido. No entanto, nós devemos saber que tudo isso termina numa pequena palavra chamada de taxa, seja qual determinação você queira dar a ela. No entanto, no ano que vem, não será de se espantar que muitas famílias poderão não estar preparadas para receber essa taxa de uma forma economicamente viável, pois, se por acaso, por motivos de economia doméstica, ela não ser paga mensalmente, deverá ser paga à vista, o que poderia muitas vezes assustar o contribuinte. Nossa, tudo isso de taxa, que absurdo, mas o mais incrível de tudo é que muitos contribuintes nem imaginam que essa taxa venha a ser embutida no seu IPTU. Razão pela qual esse negócio de taxa muitas vezes é pago despercebidamente, levando o contribuinte a pensar o que foi que aumentou foi o IPTU. Essa situação se verifica porque a taxa, muitas das vezes, elas são consideradas até certo ponto pequenas se comparadas com o valor do IPTU. No entanto, nos últimos anos, estamos verificando um aumento incidente e até certo ponto injusto, e que agora começa a ser percebido no IPTU. E o pior, começa a ser percebida no bolso do contribuinte. De fato, o susto aqui referido, dado aos valores de IPTU, imputados ao IPTU, se direciona ao que chamamos de contribuição ou contribuinte 200%. Resolvi dar esse nome, por quê? Contribuinte 200%, por quê? Se analisar que a taxa embutida no IPTU, nós podemos concluir que somente contribuintes do IPTU pagam a taxa. Razão deste específico contribuinte ser considerado um contribuinte solitário. Quando você paga, ou melhor, a grande maioria que paga o IPTU, não observou que ali está embutida a tão famosa taxa do lixo. A repercussão não está somente na requisição aumento da taxa, mas sim na necessidade de um planejamento que seja corrigindo essa distorção fiscal relativa aos critérios de IPTU, ao qual viemos perceber que elas se reincidem a cada ano. A convicção de ser necessário a existência a convicção de ser necessário essa cobrança é importante, sim. Por quê? Porque nós não podemos viver sem a coleta do lixo. E essa taxa, ela tem que ser direcionada com esses recursos exclusivamente a despesas geradas pela prestação de serviços públicos referentes à coleta de lixo e que também se refere à limpeza urbana. Aqui foi mostrado também que talvez esse aumento ele vai ser paliativo e vai ser necessário nós nos debruçarmos para poder resolver esse problema. Pois aqui, como foi falado, apenas 2 milhões dos 11 que estão aí para ser pago, ainda existe um débito de 4. É claro que não podemos ficar sem a prestação desse serviço essencial à população. Poderia me dar um pouquinho de água? A população. Mas a imputação do aumento do valor dessa taxa deveria trazer junto a si um planejamento que nos orientasse uma possível solução para que novos aumentos dessa magnitude não seja novamente imposto à comunidade, voltando hoje às mesmas histórias de antigamente. Foi aqui mencionada, um problema realmente, eu dou toda a certeza desse problema que foi relacionado pelo vereador Gusto. A taxa de coleta de lixo, desde que foi permitido cobrar, sempre teve como justificativa a sustentabilidade de prestação de serviço. Porém, ela continua sendo supertaxada por falta de soluções de planejamento. Lembrando que, na minha opinião, é difícil fazer esse planejamento para melhorar o orçamento público. Se nós não nos debruçarmos nesse tema, que reincide o seu debate nesta casa, com certeza, num futuro próximo, será novamente alvo de novos descontentamentos e polaridade.
em razão de que, mesmo com o aumento relativo, não conseguiremos sanar o débito de 11 milhões a que nos foi imputado. Podemos concluir que, desta forma, é um procedimento paliativo e que, de certa forma, também precisa ser solucionada e que isso deve ser atribuído ao Poder Executivo. Tenho a impressão de que existe um grande impasse e que nos gera muitas confusões relacionadas com a necessidade imperiosa de aumentar uma taxa, mas também de como seria a melhor forma de se fazer isso. Eu me sinto na mesma posição de ter que dar uma notícia de morte a um familiar, preocupado com as reações que ele possa ter frente a essa notícia. Ou seja, o fato existiu e agora eu preciso comunicar, e não tem como voltar atrás. Eu teria mais um espaço, vereador? De forma democrática, 1 minuto para o senhor concluir. Assim diz o regime interno. Sabemos que esse aumento de taxa está causando indignação em muita gente. E nos falta um esclarecimento sobre um plano ou um planejamento explicando de que forma a regularização dessas distorções podem ser melhor solucionadas, o que não veio à tona até o momento provento. Sabemos que planejar é necessário para se construir, para não se omitir, pois quando se planeja, existe a fiscalização de todos. Em relação à minha posição expressa, se justifica pelo fato de que o serviço de coleta é essencial e fundamental. A taxa, apesar da necessidade, não justifica em sua integridade a solução do problema, e o valor imputado a essa taxa também não é justificado de forma justa. Em outra razão, é também um fato proposto, um fato que deveria ser proposto, um plano para resolver o problema. Vou aqui chegar num ponto mais importante. Não, vereador, infelizmente o regime interno resta aqui. E só vou chegar infelizmente eu tenho que cumprir o regime interno. interno. Eu vou só terminar. Mas eu já dei 1 minuto a Vossa Excelência. Nós discutimos eu tenho que fazer pontos referentes a essa posição. Então, o que eu me coloco é, em primeiro lugar, respeitando agora o presidente, de que a gente precisa achar uma solução, porque o ano que vem, novamente, esse problema vai vir à tona nesta Câmara, e mais um motivo de impopularidade. Obrigado, vereador. Obrigado. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Nando, se há vereador inscrito, para fazer uso da palavra. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Com a palavra, vereador e ex-presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha ao vivo pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, mas não vou nem falar especificamente sobre a taxa. Mas o vereador Ricardo acabou de comentar, eu não ia nem falar, mas em cima do que foi falado, eu tenho que falar sobre isso. Nós estamos conversando, isso é bom expressar para que a população saiba, nós estamos conversando juntamente os vereadores e o Poder Executivo sobre uma possível solução para não aumentar a possível taxa a partir do ano que vem em diante. Qual é a solução? Qual é talvez não é que seja essa a única solução, mas uma forma da gente melhorar a arrecadação e sobrar dinheiro para poder fazer aquilo tudo que a população precisa, que é o asfalto, que é o melhoramento nas ruas, que é o melhoramento nas escolas, enfim, no hospital, tudo. Nós temos diversos núcleos, centenas de núcleos, para ser exatos, não vou falar número exato, mas temos centenas de núcleos no município, a qual não pagam impostos. E aí quem paga por aqueles que não estão pagando. O que nós estamos estudando, e já falamos com o prefeito, e ele está, até o final da semana, no início da semana que vem, deve mandar um projeto para essa casa para que nós pudéssemos votar. Eu vou dar exemplos da região da Serra, por exemplo, mas também vou citar alguns outros lugares. Na Serra nós temos dezenas de bairros que não pagam R$1 de imposto. Porém tem o concreto, porém tem a iluminação pública, tem o transporte escolar, tem a coleta do lixo e não pagam R$1. O que nós estamos querendo? Que esses núcleos paguem os IPTUs. Para que venha um projeto para essa Câmara, para que nós possamos fazer com que esses núcleos paguem IPTU. Porque eles pagando IPTU vai melhorar a arrecadação do município. Melhorando a arrecadação do município, ano que vem a gente não precisa aumentar a taxa nenhuma. É isso que nós queremos. Nós sabemos também que na região onde o Boava mora, Pirucaia, Tapera Grande, também existem núcleos. São muito espaçados, são espaçados, mas existem núcleos. Nós temos um bairro, vou citar um bairro aqui,
que talvez, não sei se todos conhecem, Santa Inês. Bairro Santa Inês, nós já levamos para lá asfalto. Eu já levei, já tem dois asfaltos lá que nós fizemos naquele bairro. É um bairro com total estrutura, tem depósito de material de construção, quase um home center. Enfim, tem água que nós fornecemos, tudo, iluminação pública, a escola, tudo ali do lado. Não paga R$1 de impostos. Não pagam R$1. Nós temos que não aumentar, mas nós temos que fazer com que eles paguem os impostos, como outros bairros também. Bairro que não paga, São Vicente, por exemplo, nós temos dezenas de região no bairro de São Vicente que não paga IPTU. Tem que pagar IPTU dessas regiões. Eles pagando, automaticamente, o custeio fica menor. Então, nós já estamos estudando esse projeto. Eu acredito que por o mais breve possível, venha para essa casa para que nós possamos analisar. Com certeza, vereador. Vereador Marcinho, quero parabenizar Vossa Excelência por ter bem lembrado esse projeto a qual está em andamento. Mas eu queria dizer para Vossa Excelência uma outra coisa. Muitas das pessoas proprietários das residências, querem pagar o IPTU para ter um documento, para ter alguma coisa, até futuramente entrar com uma ação de uso capião ou na regularização fundiária. Muitas das pessoas não se negam a pagar. Muitas pessoas querem pagar, mas infelizmente não tem. Talvez com essa lei, se Deus quiser, essas pessoas possam até ter o título do imóvel. Parabéns, vereador. Então, vereador, eu lembro que até conversei isso já com o prefeito, conversei com o secretário de obras. Hoje, inclusive, estava conversando com o secretário de obras sobre isso. Lógico que tem que ver juridicamente se pode, se não pode. A gente não pode meter os pés pelas mãos aqui e fazer ao Deus dará. Mas eu lembro que em ocasião, eu vou citar aqui na época quando o Jair foi prefeito, teve alguns bairros. Primeiro, quando o Sarkis foi prefeito, ele levou várias áreas a IPTU, e depois, posteriormente, quando o Jair foi prefeito, ele fez a separação de vários loteamentos, vários lotes, cada um lá pagando o seu IPTU. É justo. A pessoa paga. Nós falamos, o vereador Dori, bairro da Palinha, por exemplo, conversamos no ano passado com os moradores, e hoje eu sei do trabalho que Vossa Excelência falar, junto com o vereador Nando, nós conversamos com os moradores lá o ano passado, falando, gente, vocês não pagam IPTU. Lógico, tem que cobrar? Tem que cobrar. Mas, por que não, de repente, elevar aquela região em IPTU e reverter o benefício do IPTU para melhorar aquela região? Isso como várias outras regiões que nós temos na Serra Cantareira, eu acho que nós temos que fazer isso na Serra e também em outros lugares. Nós temos aí Terra Preta também, nós sabemos que tem várias regiões que não pagam. Enfim, a cidade como um todo, ela precisa ser melhorada, essa questão da arrecadação. E para que nós possamos desonerar as pessoas que pagam. Eu sou proprietário de uma casa que eu pago, a minha taxa de lixo desse ano é R$280. O ano que vem vai para 411. Então, assim, eu também vou pagar. Eu também vou pagar sobre essa casa e sobre outro terreno que eu tenho e vou ter que pagar. Agora, o que nós temos que fazer é melhorar a arrecadação do município. Eu sei que a prefeitura já contratou o geoprocessamento, que vai ser feito um estudo para aquelas pessoas que têm o lote e está construído nesse lote e não está declarado na prefeitura, vai pegar essas pessoas. Aquela pessoa que tem aí declaradamente aí 100 metros quadrados de construído, que está lá lançado 100 metros quadrados no IPTU e porventura tem 300, vai ser incluída nessa taxa. É uma forma de melhorar a arrecadação do município. E melhorando a arrecadação, melhora a condição de vida de todos. Eu já vou dar a parte, doutor, deixa só no finalzinho. E a questão da taxa foi o que nós falamos. Peraí, se a prefeitura paga 11 milhões de lixo, 11 milhões para jogar o lixo fora do município, paga 11 milhões para jogar o lixo fora. Esses 11 milhões, se caso a gente conseguir sanar esses 11 milhões, a gente não pode reverter esses 11 milhões em melhoria para a população, em asfalto para os bairros que precisam, não podemos melhorar toda a questão de iluminação pública. Então, nós temos... Vereador, o senhor você lida certo, tem mais 2 minutos. Seu vereador, obrigado. Eu vou passar a parte, mas assim, nós temos sim que melhorar e vai melhorar assim que esse projeto subir para a Câmara e nós vamos votar. Vereador, eu queria parabenizar pela forma que foi explanada, mas é essa a razão de estar aqui dentro desse texto. Inclusive, eu me referi à condição de ser o contribuinte solitário. O contribuinte solitário geralmente é isso daí, é isso que Vossa Excelência está aí referindo. Então, dentro desse conceito, eu queria que, na hora que fosse colocado na posição de trazer uma taxa de lixo, que fosse junto com ela, agregado a ela, um procedimento que pudesse resolver esse problema ou dar alguma solução. E essa solução provavelmente é o que faltava, provavelmente, para ter uma aprovação 100% dessa Casa de Leis. Vereador. Marcinho, é exatamente isso. Eu acho que hoje... aqui mostra isso, não há um consenso, né, sobre um assunto, como a Câmara não teve em relação à sessão passada. Mas nesse ponto há um consenso. Eu sou uma das pessoas que não pago IPTU.
consequentemente eu não pago o lixo que vocês pagam para mim. E eu sou a favor de vocês nisso. Tem que cobrar pessoas como eu, que é o que todo mundo quer pagar, que é ajudar a cidade, dividir a conta. Esse é o caminho. Aí é um consenso, sim, eu estou junto. E sobre a taxa, eu acho que com o tempo, tendo o estudo financeiro desse impacto, quem sabe a gente consiga até reverter isso. Para fechar essa questão, outra coisa que nós temos que melhorar, e aí eu acredito que a Prefeitura já está trabalhando em relação a isso, é a questão da cobrança daqueles que não pagam, que tem o IPTU e não paga, que tem há vários anos. Como, por exemplo, nós estamos aqui em eminência de votar um projeto de lei, que está nessa casa, que é o refis dos grandes devedores. Nós temos empresa de Terra Preta que deve 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Nós temos que cobrar dessas empresas. E mas ela vai embora, deixa ela embora, ela não está contribuindo em nada para o município. Se deve 4 milhões de reais para o município, não está contribuindo em nada. Deixa ela embora, não tem problema nenhum. Uma parte, vereador. Bom, vereador, parabéns. Chegou no ponto. Mas se a prefeitura, o prefeito não sabia disso antes de começar, que a cidade estava em crise, poderia ter pensado antes de punir o povo. Não é verdade? Então, parabéns, vereador. Estou junto com você, parabéns. É assim, ó. Nós sabemos que nós temos mais de 200 milhões de reais de dívida ativa. Tem que cobrar. Não pagou? Manda para protesto. Não pagou? Manda para leilão. Quero ver se perder a casa, se o cara não vai vir pagar. Obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns, vereador, pela sua explanação. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Nando, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. O vereador Fernando Rachas Ribeiro. Com a palavra, vereador e segundo secretário da mesa, doutor Nando. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. O público presente, quem nos assiste pela internet. Presidente, eu estou usando a palavra agora porque eu me senti na obrigação. Quando o vereador Wilson Sorriso falou da saúde, eu me senti na obrigação de vir aqui, Wilson. É de vontade, inclusive do prefeito e de todos nós vereadores, a abertura do Hospital Anjo Gabriel. Só que não conseguimos ainda equalizar essa conta. Não conseguimos, Wilson. Não conseguimos, vereadores. Desde janeiro eu venho quebrando a cabeça em cima desse... Aliás, antes de tomar posse, eu já venho pensando o que fazer no hospital, o que fazer. Nós tivemos diversas viagens em cidades vizinhas, nós tivemos diversas reuniões. Uma das viagens... Quem me acompanhou foi vereador Tonhé, vereador Dori, vereador Ricardo Vieira, desculpa se eu esqueci alguém, para tratar desse assunto, para tratar do hospital exclusivo do Anjo Gabriel. Só que hoje, a conta para ser paga mensalmente nesse hospital são 3 milhões. 3 milhões mensais. Hoje, gastamos por volta de 1 milhão e 200, se eu não estiver enganado. Então, falta 1 milhão e 800 para conseguir tocar o Anjo Gabriel, mais ou menos. Vereador Marcinho, o senhor foi brilhante aqui. O senhor tocou nos pontos que eu ia tocar aqui. Sabe qual que é o principal que eu ia tocar? Já na antiguidade, tentaram pegar Jesus Cristo. Falando dos impostos. Sabe o que ele respondeu? Dai a César o que é de César. Hoje, eu vou te atualizar. Hoje, são 300 milhões de reais que devem para a prefeitura. 300 milhões. Sabe uma conta rápida que eu fiz, se esse dinheiro, 300 milhões, fosse usado para a saúde? Sabe quanto tempo a gente conseguiria manter o Hospital Anjo Gabriel com 3 milhões mensais? 25 anos. 25 anos. 300 milhões manteria o hospital 25 anos, vereador Ricardo. Então quer dizer que a prefeitura tem que entender a crise de todo mundo, mas ninguém entende a crise da prefeitura. A prefeitura... Eu não tenho números, vereador Augusto, mas eu lembro que o senhor falou que, inclusive, os comissionados diminuiu o número de comissionados nessa gestão. Eu não tenho os números, desculpa, que eu não me atentei nisso. O que eu vim falar aqui é do hospital. Então, dá a impressão que está todo mundo de braço cruzado, ninguém quer abrir o Hospital Anjo Gabriel, porque eu tenho consciência que o hospital, para tocar um hospital daquele tamanho, a gente precisa de dinheiro. Não é com 1 milhão e 200 que a gente vai tocar, não.
Desculpa, doutor, eu me senti na obrigação de subir aqui para falar sobre o hospital, porque somos nós dois da área da saúde. E a gente sabe quanto custa tocar um hospital, decentemente, porque a população merece. Não adianta abrir as portas e não saber tocar, não conseguir tocar. Tocar com 1 milhão? Como é que vai se tocar com 1 milhão? Uma parte, vereador. Por favor, vereador. Vereador, só para Vossa Excelência citou, foram 49 cargos a menos. Essa legislatura tem 49 cargos em comissão a menos do que na legislatura passada. Vereador, fora aqui a Câmara. A Câmara é sustentada pelo dinheiro do Executivo. É sustentada. No entanto, nós estamos devolvendo no final do ano dinheiro para a prefeitura. Por quê? Não temos apenas um assessor e carro não temos mais. Então a Câmara também está fazendo o papel dela. Também estamos fazendo o papel, vereador. E olha que por muitas vezes nós sofremos com isso. Por muitas vezes. Desgaste dos nossos veículos, combustível. Chega no final do mês, o nosso salário praticamente para o trabalho. Então, mas a gente faz por amor aqui. A gente faz por amor. Vereador, momento, por favor. Vereador, você tem 1 minuto para concluir. Agora eu peço para... Meu gabinete está aberto, só 1 minuto, doutor. O meu gabinete está aberto. Eu coloco aberto dos outros vereadores também. Se alguém tiver aquela formulazinha mágica para a gente abrir o Hospital Anjo Gabriel, nos traga. Nos traga. Nos traga. Por favor, vereador. Não, eu só... Vou pedir mais uma vez para você. Eu só queria deixar aqui... O vereador está falando isso para mim, por favor, não posso manifestar. Por favor, peço a compreensão de cada um de vocês. Pode prosseguir, novo vereador? Eu só queria deixar aqui um detalhe. Né? Primeiro, quando eu vou ser bem rápido, quando foi colocado a condição de se construir o hospital Ângelo Gabriel, é isso, né? Isso, Ângelo Gabriel, eu tinha assim as minhas dúvidas. Então a condição é o seguinte: primeiro, eu vou ser bem rápido e bem sucinto. Quando eu colocava na posição de que provavelmente seria um investimento que não trazia tanta viabilidade, mas haveria necessidade, eu posso fazer um desafio para vocês. Primeiro, o hospital ele custava 12 milhões, custou 10 milhões a 12 milhões de reais. Ele demorou 4 anos para ser feito. O governo não deu 1 centavo daqui, o municipal. Foi todo o investimento do Estado. Quando você faz o investimento do Estado, aí eu pergunto para você, se em 4 anos a gente conseguiu 10 milhões de reais para tocar um hospital, eu pergunto, como que é possível nós tocarmos um hospital se ele custa 3 milhões e se você multiplicasse por 4, ele daria 12 milhões. Então significa que cada 4 meses daria para a gente construir o valor de um outro hospital. Então essa seria o abacaxi que o prefeito tem. Obrigado, vereador. Presidente, obrigado, nada mais. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Nando, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, queria agradecer aí a colaboração e a presença da Polícia Militar, que deu estabilidade para nós continuar fazendo um trabalho, e toda essa população que, de uma maneira ou de outra maneira, entende o nosso trabalho. Obrigado pela compreensão de cada um de vocês. Não havendo mais vereador inscrito, convido a todos para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 3 de outubro, no horário regimental, e dou por enterrado a presente sessão. E boa noite a todos.